Fala, artista, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou estar explicando e demonstrando para vocês uma coisa super importante, que é a ordem de estudo do desenho, tá? O que você vai ter que estudar de fato quando você começar um desenho, quando você começar essa sua jornada do aprendizado do desenho, como que você tem que estudar, né? Uma das dificuldades que eu vejo demais com as pessoas que querem aprender a desenhar é que elas começam com princípios que já são muito avançados para elas, tá? Uma coisa que eu vejo demais é, por exemplo, a pessoa estudando luz e sombra, estudando um princípio que ela não viu coisas anteriores a esses princípios, que vai fazer com que ela tenha muita dificuldade na hora de estar desenhando, beleza? Então é o seguinte, esse esquema eu chamo de fórmula do desenho, tá? Lembrando que o fórmula do desenho nada mais é que o meu método de ensino que eu criei, tá? Que eu tenho até o meu curso que está na descrição aqui embaixo, se você se interessar pelo meu método, se você gostar, você pode estar se aprofundando um pouquinho mais, beleza? É o seguinte, a primeira coisa que um desenho você tem que pensar da seguinte maneira: você que não desenha nada, você tem que pensar que todo desenho ele é composto pelo primeiro princípio. Vou escrever aqui princípios do desenho. Você tem que pensar em linhas, tá? Tudo que você for desenhar são linhas, não importa se você vai desenhar com caneta, com lápis, tá? Tinta. Existem métodos que a gente desenha com massas também, mas assim, a princípio, o que você tem que pensar em linha, tá? Não dificulta o seu início. Show? O que acontece? Muitas das vezes os alunos, é muito lógico a gente falar que desenho é feito por linhas, né? Mas muitas das vezes os alunos esquecem disso. A pessoa que quer começar a aprender, ela vai desenhar um olho, por exemplo, ela foca que é um olho, que na verdade eu sempre repito muito isso dentro do meu curso e também aqui nos vídeos, né? Tudo que você for desenhar são linhas. E só existem duas linhas, linhas retas e linhas curvas. Não existe mais linha nenhuma. Então, tudo que você desenha basicamente parte do princípio que são linhas. Beleza? Depois a gente insere novas técnicas em cima disso. Então, o que acontece? Você tem que começar a trabalhar desenhos que são lineares. Mas assim, eu tenho que copiar, Enésio? Sim, você tem que copiar. Então, você parte do princípio da cópia. Tá, mas eu quero desenhar criando. Ainda não é o momento de você criar, tá? Isso que também é uma coisa para você ter em mente, que quanto mais você copia, você vai aumentando a sua biblioteca visual. Isso eu vou estar fazendo novos vídeos explicando. A princípio, você tem que primeiro treinar o seu cérebro a enxergar que toda imagem, que é uma imagem em 3 dimensões, você tem que transformar ela em linhas, tá? Então, tudo que você desenha representa um espaço que tem 3 dimensões, tá? O erro muito comum da galera que quer aprender a desenhar é que vai desenhar uma casa. Desenha em 2 dimensões. Só existe aqui largura e altura. O aluno, a pessoa que não tem ainda o treinamento de enxergar em 3, ela desenha as linhas e outra coisa, ela não desenha o que ela está vendo de fato na frente dela. Seja em foto, seja ao vivo, tá? Uma coisa que eu sempre explico para meus alunos é o seguinte, que essas linhas que eu coloquei aqui, elas já representam uma casa, beleza, mas está bem infantil, né? A gente só consegue ver aqui, ó, largura e altura. É uma imagem bidimensional, duas dimensões. E as linhas, por exemplo, a linha que está na vertical, ela também pode ficar na horizontal e na diagonal, tá? Quando você for representar uma coisa que tenha profundidade, geralmente as mesmas linhas que eu vou utilizar aqui, eu vou fazer agora uma coisa que tenha 3 dimensões. As mesmas linhas, tá? Então aqui, ó,
essa linha, só que agora simplesmente, galera, eu vou inclinar. Utilizando o princípio básico, que é o quê? Linha. Basicamente, são linhas. Vejam que interessante. Só nessa inclinação, que aqui tem perspectiva envolvida, que eu vou estar citando também nos princípios, tá? Eu já fiz a mesma casa, só que agora ela está em 3 dimensões. Isso é o mais importante, você conseguir retratar. Você conseguir copiar as linhas se baseando na referência, na foto, tentando fazer as 3 dimensões, que é o quê? Largura, altura e profundidade. Se você conseguir fazer isso, já é meio caminho andado para você conseguir aprender a desenhar. Show? Foca nas linhas, tá? E copia. Simplesmente copia. Usa o quadriculado, tá? Usa a referência com o quadriculado, tá? O segundo princípio do desenho, que eu bato muito nessa tecla aqui com os meus alunos, que todas as linhas, aqui, linhas, vou botar nessa ordem, ó. Linhas, formas. Então aqui a segunda coisa que a gente vê são as formas. Só que é o seguinte, aqui eu não vou entrar em detalhe que são formas de caixa, cilindro, esfera, nada disso. O que eu quero que você entenda aqui é que todo desenho ele tem formas, as linhas criam as formas, tá? Só que são formas o seguinte, você imagina uma flor. Bem simples, tá, gente? Aqui tem uma foto de uma flor. As linhas automaticamente criam as formas. E essas formas, elas também criam os espaços. Esses espaços, eu vou até colocar de vermelho, a gente chama, você tem que desenhar observando esses espaços também, tanto o de fora quanto o de dentro, tá? Então, essa linha aqui, automaticamente, ela criou um espaço. Esse espaço de fora, a gente chama de espaço negativo. Mas, Enésio, por que você está me mostrando isso? Porque quando a gente desenha, se eu vou desenhar minha mão, esse espaço que está vazado aqui, ó, se eu fizesse isso aqui, ó, esse espaço que está em branco da folha é um espaço negativo e automaticamente você já está analisando não só o que está dentro, mas o que está fora. Então, quando você for desenhar, você também tem que ficar atento e observar os espaços negativos. Mas o desenho é só feito de espaço negativo? Não, ele é feito também de espaço positivo, que é o de dentro. Tá? Isso facilita bastante você enxergar uma imagem em 2 dimensões, enxergando as linhas e as formas. Mas você acabou de falar que a gente tem que fazer 3 dimensões? Sim, você consegue fazer um estudo globalizado, tanto enxergando em 2, que é como se você estivesse vendo isso aqui em 2, como em 3 dimensões. Beleza? A terceira coisa que a gente tem que estudar no desenho, a gente estuda as linhas, as formas, tá? Depois que a gente estuda os volumes. Os volumes. Terceira parte. Volumes. Aqui que entra o estudo da perspectiva, tá? Das estruturas. E o que acontece aqui? Os volumes eles são feitos através de linhas que formam as formas que criam os volumes. Tá? O que acontece? Linhas formam volumes. Vejam que interessante, vai tudo se encaixando. São linhas e linhas, tá? Então aqui você tem que nesse pedaço você tem que aprofundar, mas é aprofundar mesmo os volumes, tá? E aqui cabe também o estudo da perspectiva. Então, os volumes entra a perspectiva
que é você representar na superfície plana a ilusão de profundidade. Beleza? Então você tem que representar a ilusão de profundidade, que nada mais é as 3 dimensões. O 3D. Isso tudo, gente, é para você que quer realmente aprender a desenhar sem ter que ficar só porque eu vejo o que acontece com meus alunos no meu ateliê. Eu ensino todos os tipos de desenhos assim que eu sei. E dentre desses 20 anos que eu já ensino desenho, eu vejo que tem muitos alunos que se frustram porque desenhar o realismo, o hiperrealismo, a gente se baseia com uma foto do lado, tá? Agora, quando você começa a querer criar, você tem que... Então, o desenho criativo é esses os princípios que você tem que estudar, tá? Então, assim, se você quer ser um artista completo, é muito importante você seguir esses princípios. Show? O que acontece? Dentro dos volumes, cabe a perspectiva. Você tem que estudar a perspectiva com ponto, 2 pontos. Lembrando que isso tudo eu ensino lá dentro do meu curso, Fórmula do Desenho. Dentro dos volumes está a perspectiva e logo em seguida você tem que estudar luz e sombra, tá? Outra coisa, antes de você estudar luz e sombra, dentro do próprio volume existe o estudo de estrutura, tá? Rapidinho. Então, linhas, formas, volumes, perspectiva, tá? Estrutura. O que seria uma estrutura? Por exemplo, se você quer desenhar um cartoon, um corpo, existe sólidos que... Todos os sólidos têm essas linhas, né? São linhas de volume, estrutura, linha de eixo, isso tudo eu também demonstro. Ó. Imagina que você está enxergando esse objeto por baixo. Então, isso aqui são as linhas estruturais do meu objeto. Tá? Automaticamente, quando eu estudo isso, eu já sei que essa parte aqui é de baixo, essa parte é de cima. Se eu quisesse, por exemplo, fazer uma nave, se eu quisesse fazer qualquer coisa que tivesse volume, criando do zero, eu conseguiria através desse método, onde eu crio... Aqui eu fiz um aviãozinho bem simples, uma coisa bem... cartunzinho, só para você entender, tá? Então a estrutura é super importante você estudar as estruturas. Por que é super importante você estudar a estrutura antes de luz e sombra? Que estrutura nada mais é que faces. São faces, né? Voltadas para um lado e para o outro. Essa face está voltada para cá, essa para cá, essa para lá, essa para o outro lado. E luz e sombra nada mais é do que faces que estão viradas ou para um lado ou para o outro. Então, a estrutura vai te dizer exatamente onde que vai ficar mais claro e mais escuro. Veja como que vai tudo se encaixando. Então, depois de estrutura, você estuda luz e sombra. Luz e sombra, automaticamente, dentro de luz e sombra, tem estudo de tom, que é você fazer as tonalidades, tá? Então, depois de volumes, vou botar aqui, quarta parte, estrutura que está dentro dos volumes, luz e sombra, que você vai estudar a incidência de luz sobre um corpo, né? Você vai treinar bastante degradê. Eu não vou entrar muito aprofundado, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Mas você vai trabalhar os degradês, né? Você vai trabalhar... Isso aqui, galera, eu estou mostrando para você ter uma noção do que você tem que estudar, tá? Você vai trabalhar isso aqui. Beleza? Aqui eu vou virar aqui um pouquinho para você ver melhor. O que acontece? Muitos, mas muitos
alunos, pessoas que eu vejo querendo aprender a desenhar e querem burlar toda essa parte. Partem direto para luz e sombra e a quinta parte do estudo, que são texturas, tá? O que acontece com o aluno que está estudando o desenho? Existem cursos que ensinam, burlam toda essa parte, tá, do desenho. Você automaticamente parte direto para o decalque, para a mesa de luz. O que seria isso? Decalque, mesa de luz, nada mais é do que você pegar uma imagem e passar por cima e ir copiando as linhas. Você não treina a sua percepção, você não treina a sua habilidade de enxergar as formas positivas e negativas, nada disso, tá? Isso eu não concordo muito, apesar que tem alunos que fazem o hiperrealismo, que decalcam, se for fazer um trabalho, beleza, não tem problema nenhum, tá? Mas geralmente a pessoa que só decalca e só copia uma imagem, ela tem muita dificuldade em trabalhar criativamente, tá? Aqui dentro também vai ter os degradês, as transições, né? Beleza? Aí o que acontece? Na quinta parte são as texturas. Deixa eu botar bonitinho aqui. Volumes, perspectiva, estruturas, luz e sombra, texturas. O que seriam texturas, né? São jeitos da gente fazer com lápis, com a caneta, com o grafite, que demonstrem a superfície de algo que a gente quer representar. Por exemplo, eu quero representar uma madeira, né, uma tábua. Eu vou desenhar aqui uma estrutura de uma tábua e eu quero desenhar essa tábua aqui. O que eu faço? Eu vou fazer como se eu estivesse enxergando a tábua, a textura dela, para eu conseguir dar a sensação que é uma tábua, tá? Aí existem vários processos. Eu posso passar o esfuminho, eu poderia fazer umas linhas, né? Uns nozinhos na madeira. Aqui, ó. Ali, tá? Então, assim, isso é textura. Eu quero fazer uma textura de pele. Eu quero fazer uma textura de uma casca de uma laranja. Eu quero fazer cabelo, né? Cabelo seria uma textura que a gente usa a ponta do lápis bem fininha. Eu divido uma mecha, tá? Depende do cabelo também. Ó. Isso aqui é uma mecha, uma mechinha, tá? Isso são texturas. Você vai treinar isso também, tá? Segue essa ordem que não tem erro. E a sexta parte, que engloba todas as outras, é o desenho criativo. E a cópia. Tá? Isso aqui, galera, você vai estar o tempo todo, tá? Treinando isso aqui. Seguindo o seguinte, se você tá desenhando aqui, você já tem que ter passado por isso tudo, tá? E a gente sempre está voltando, a gente sempre volta pro desenho linear, pro desenho das formas. Você nunca, é um estudo que vai e volta, tá bom? Então, assim, eu tenho um resuminho aqui bem legal, ó, que facilita bastante a vida de quem quer aprender a desenhar. Para seguir esse vídeo é mais para você seguir uma ordem de estudo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de comentar aqui embaixo, se inscrever no meu canal, tá? Se você curtiu, comente aqui embaixo, tá? Marque o sininho para você estar sempre recebendo novas notificações dos meus vídeos. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!